Então, hoje, a gente vai ver alguns aspectos gerais dos neurotransmissores, tá? Por quê que a gente vai estudar um pouquinho e relembrar, né? Porque eu acho que vocês já têm uma boa noção de neurotransmissores, a gente vai relembrar e aprender alguns detalhes mais, porque a gente vai começar a estudar os fármacos psicotrópicos, né? Que eles têm ação nos receptores, né? No metabolismo dos neurotransmissores. Aí é bom primeiro a gente relembrar alguns conceitos, né, da neurotransmissão, para depois a gente entrar e começar a falar onde que o fármaco tal age, né, age na recaptação de serotonina, age ali e tal. Que aí fica mais fácil compreender, né, relembrando, tendo esses conceitos mais frescos, tá? Aqui. Então, o que é a sinapse, né? A sinapse, ela é um tipo de comunicação celular, né, que ocorre ali no nível dos nossos neurônios. Os neurônios são a unidade funcional do nosso sistema nervoso e é nos neurônios, né, que ocorre a sinapse. Tá? Então, a sinapse pode acontecer tanto entre dois neurônios, né, que um vai ser chamado de neurônio pré-sináptico e o outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico, né? E pode ser também uma sinapse entre um neurônio e um músculo, né? Com o músculo esquelético, o músculo liso, tá? E aí, quando é uma sinapse entre o neurônio e o músculo, né? O tecido muscular, a gente denomina sinapse neuromotora, tá? E a gente vai ver alguns detalhes sobre isso aqui na aula. Então, a gente tem dois tipos, né, de sinapse que a gente vai encontrar aí no nosso sistema nervoso. A gente tem a sinapse elétrica e a sinapse química, que é onde a gente vai focar aí para o nosso estudo dos fármacos, né, na quarta-feira, tá? Então, como que ocorre a sinapse elétrica, né? Então, para relembrar aí, que eu acredito que vocês já viram em fisiologia e tal. A sinapse elétrica, ela difere da sinapse química. Por quê? Porque essa sinalização dela é feita através de canais iônicos, né? Então, vai ocorrer uma junção, né? Os neurônios vão estar bem juntinhos e aí vai haver a formação dessa ponte, né? Que são nada mais do que junções, né? Junções celulares, também chamadas de gap, né? Que vai permitir a passagem desses íons, né? De um neurônio para outro, tá? Então, é uma sinalização muito rápida, tá? E não vai envolver neurotransmissores. Nesse tipo de sinapse, não tem aí a presença dos neurotransmissores. Então, ela vai ser muito rápida, justamente porque ocorre apenas a passagem mesmo dos íons, né? Nesses canais que formam, né? Entre um neurônio e outro. Então, aqui a gente tem a membrana do neurônio pré-sináptico, né? Que vai estar aqui desse lado. E aqui a gente tem a membrana do neurônio pós-sináptico e a formação dessas junções, né, que permite a passagem desses íons, tá bom? Então, é uma sinalização sem Sem mediadores mediadores químicos, químicos, não tem não tem nenhuma nenhuma modulação, né, modulação, com né, com receptores e receptores e tal. tal, Então, vai vai ser ser uma uma sinalização sinalização bem bem rápida, rápida, tá? tá? Já a Já a sinapse sinapse química, que vai química, ser que o vai ser maior o maior foco do foco nosso do nosso estudo, né, estudo, né, é é diferente. Por diferente. quê? Por Porque quê? Porque quem vai quem vai fazer a fazer a atuação ali atuação ali entre uma entre célula e outra outra vai vai ser ser os componentes que a gente componentes que a chama gente de chama de neurotransmissores, neurotransmissores, tá? tá? Então, na Então, na sinapse sinapse química, a gente vai química, a ter o gente vai quê? ter o quê? É, os, é, É, a a membrana, né, da membrana, né, da célula célula pré-sináptica, ela pré-sináptica, não ela não fica fica junto, junto, ela não ela não forma nenhuma forma nenhuma ligação ligação juntamente juntamente com com a a membrana membrana do do neurônio neurônio ou do ou do músculo músculo pós-sináptico, pós-sináptico, tá? tá? Então, vai Então, ficar vai um ficar um espaço aqui que é chamado de fenda fenda sináptica sináptica e, e, durante o durante o potencial de potencial ação de na ação na célula, célula, os os neurotransmissores eles vão neurotransmissores ser eles vão ser liberados liberados nessa fenda para que para que possam possam agir, agir, né, nos né, nos receptores receptores próprios próprios desses desses neurotransmissores, neurotransmissores, tá? tá? Então, Então, aqui aqui eu eu voltei voltei especificamente para especificamente, né, receptores para receptores esse para tipo esse de tipo de neurotransmissor, neurotransmissor, tá? tá? Então, Então, porque eu porque eu preciso do preciso do neurotransmissor, neurotransmissor, a minha a minha sinapse é sinapse é química, química, tá? tá? Nunca é Nunca é elétrica. Então, eu elétrica. vou Então, eu ter vou ter presença de presença de mediadores mediadores químicos, químicos, tá? tá? Controle e Controle e modulação da modulação da transmissão. transmissão. Então, vai Então, vai ser ser uma uma sinapse mais sinapse mais lenta, lenta, né? né, Justamente porque justamente que precisa dessa precisa dessa liberação de liberação de neurotransmissores, neurotransmissores, precisa da precisa da ligação dos ligação dos receptores, receptores, né? né, Precisa precisa desencadear o desencadear o potencial de potencial de ação na ação célula na célula seguinte. Então, ela seguinte. Então, ela demora demora mais mais do do que a que a sinapse
sinapse elétrica. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de sinapse que a gente pode ter na nossa célula neuronal. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então, na neurotransmissão química, né, que vai ser o nosso foco, como que é o mecanismo dessa neurotransmissão? Como que acontece, né? Eu vou ter o quê? Primeiramente, para eu ter todas essas reações que vão acontecer depois, eu preciso ter um impulso nervoso, né, que vai ser um potencial de ação, que vai chegar na região terminal daquele meu neurônio pré-sináptico, ou seja, o primeiro neurônio. Então, vai chegar uma descarga, aqui, um impulso nervoso nessa região. E aí, esse impulso nervoso vai fazer o quê? Vai abrir canais de cálcio, voltagem dependentes, ou seja, esses canais de cálcio, eles ficam fechados. Só se abrem quando eu tenho ali um potencial de ação. Tá? Então, alterou a voltagem da membrana, esses canais se abrem. Abrindo esses canais, o que vai acontecer? Eu vou ter entrada de cálcio, olha o cálciozinho aqui, para dentro da minha célula, para dentro dessa região aqui terminal do meu neurônio pré-sináptico. Então, o cálcio entrou, o que vai acontecer? Essas vesículas de neurotransmissores que estão aqui, ó, guardando, armazenando, né, os neurotransmissores, elas vão ser impelidas, né, por exocitose. Aí as vesículas vão se chocar nessa região terminal da membrana e vão liberar o neurotransmissor nessa fenda sináptica, tá? Então, a partir daí, eu vou ter a ação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Aí, o que eu tenho na fenda sináptica? Eu vou ter receptores, né, vai ter receptores específicos para aquele neurotransmissor. E aí, o neurotransmissor vai se ligar a esses receptores e induzir uma reação nesse neurônio pós-sináptico, ou também na placa neural, na placa motora, né? Então, os tipos de receptores variam de acordo com o neurotransmissor que vai ser jogado aqui na fenda sináptica. Tá? Então, esse é o mecanismo da neurotransmissão química. Eu vou sempre precisar de um potencial de ação que vai alterar a polaridade dessa minha membrana para que esses canais de cálcio se abram. Abrir o canal de cálcio, o cálcio vai aproveitar o quê? Para entrar, né, para dentro dessa célula, e aí ele vai fazer com que haja a expulsão das vesículas. Expulsou as vesículas, né? O neurotransmissor vai ficar na fenda e aí vai agir nos receptores, tá? Então, esse neurotransmissor, ele não vai entrar, ele não vai passar para a região aqui dentro desse neurônio pós-sináptico ou desse músculo. Ele só vai agir no receptor e depois ele vai ser ou destruído por uma enzima específica, ou ele vai ser recaptado novamente pelo neurônio pré-sináptico, para ser reutilizado, como se fosse uma reciclagem mesmo. Tá bom? Então, agiu no receptor, acabou. Tem que ser ou destruído ou recaptado. Porque o neurotransmissor não pode permanecer por muito tempo aqui na fenda, na fenda sináptica. Então, tem algumas patologias que estão relacionadas a uma maior presença, né? Por exemplo, se eu destruo as enzimas que destroem o neurotransmissor, por exemplo, eu vou acabar tendo uma ação demorada desse neurotransmissor nos receptores, daí eu posso causar um distúrbio, um desequilíbrio. Por exemplo, se for um neurotransmissor excitatório, eu posso ter, por exemplo, uma crise de epilepsia, né? Porque eu vou ter ali uma excitação contínua no músculo, né? Naquela junção neuromuscular. E aí o músculo vai ficar tendo contrações e a pessoa fica descontrolada, né? Tendo os ataques epiléticos, dentre outros problemas que podem estar relacionados a essa descarga constante do neurotransmissor. Tá? Então, esse é o mecanismo básico da neurotransmissão química. E a maioria, né, dos neurotransmissores eles são degradados por enzimas que ficam ali naquela fenda especificamente para destruir esses neurotransmissores depois que eles agem nos receptores. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tudo ok? Tranquilo? Vocês ainda estão chocados com as cobras lá, então vocês estão tranquilos. Então, gente, eu vou ter os neurotransmissores, eles vão ter dois tipos de ação. Eu vou ter neurotransmissores que causam excitação ou estimulação do neurônio pós-sináptico ou do músculo, e eu vou ter os neurotransmissores que causam inibição ou desestimulação do neurônio pré-sináptico ou do músculo, tá bom? Então, vão ser esses dois tipos de atuação aí dos receptores. Então, quando eu tenho uma excitação no neurônio pós-sináptico,
eu vou ter o quê? Uma despolarização, tá? Então, se eu induzo uma despolarização, ou seja, uma alteração no potencial de membrana pós-sináptica, da membrana da célula pós-sináptica, eu tenho uma despolarização. E se eu não tiver, eu tenho excitação, desculpa. E se eu não tiver uma despolarização, se eu tiver apenas uma hiperpolarização, eu tenho inibição. Lembram lá daqueles conceitos? Acho que a gente viu um pouco quando a gente estudou os antiarrítmicos, né? Aqueles conceitos de potencial de ação. Então, vocês lembram que a célula, o potencial de membrana, ele é negativo, né? Ele fica lá entre menos 80, menos 90, né? Então, se acontecer alguma alteração naquele potencial de membrana e, por exemplo, levar a abertura de canais de sódio, o sódio ele é a molécula positiva. Então, se ele entrar, eu vou diminuir o meu potencial de membrana. Então, se eu diminuo o potencial de membrana, eu posso desenvolver um potencial de ação. Então, leva a despolarização. Mas se o meu potencial de membrana ele já é negativo, vamos supor que ele está lá em menos 80, e entram mais moléculas com cargas negativas, por exemplo, o cloro, aí eu vou ter o quê? Uma hiperpolarização, porque já é negativo, o interior da minha membrana já fica ainda mais negativo, porque o cloro ele possui carga negativa. Aí eu não vou ter uma despolarização, eu tenho uma hiperpolarização, porque o potencial de membrana vai ficar ainda mais negativo. Tá bom? Então, se foi para o lado positivo, eu chamo de despolarização. Se ficou mais negativo, eu chamo de hiperpolarização. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver dúvida, quiser que eu repita esses conceitos, podem falar, que eu repito tranquilamente, tá? Então, a ação, né, é basicamente a mesma, né? O neurotransmissor excitatório ou inibitório, ele vai ser jogado aqui na fenda sináptica do mesmo jeito, só a ação dele nos receptores que vai mudar, né? Os excitatórios, os neurotransmissores que são excitatórios, eles vão se ligar ao receptor, né, e induzir uma despolarização na membrana, né, do neurônio pós-sináptico ou do músculo, tá? E se é um neurotransmissor inibitório, ele vai se ligar ao receptor também, normalmente, e aí vai induzir, ao invés de uma despolarização, vai induzir uma hiperpolarização. E aí eu não vou ter uma ação excitatória, e sim inibitória. Ok? Então, essa que é a diferença entre essas duas ações. Isso é muito importante para a gente conhecer as características de alguns neurotransmissores que a gente vai começar a estudar. Então, na classe dos neurotransmissores, a gente tem algumas classificações, tá? Os neurotransmissores eles podem ser do tipo aminoácidos. Então, neurotransmissores aminoácidos, a gente tem quem? O ácido gama-aminobutírico, também chamado, muito famoso como GABA, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, desse neurotransmissor GABA. A gente tem também o glutamato, glicina e o aspartato. Então, são todos neurotransmissores, tá? Derivados de aminoácidos. Por isso que recebe esse nome de neurotransmissores aminoácidos, tá bom? E a gente tem também as aminas, né? Que a gente tem acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina. São todos neurotransmissores classificados como aminas, né? Eles têm um grupamento amina. E as purinas, né, que a gente tem adenosina e trifosfato de adenosina, tá? Também a gente pode classificá-los como neurotransmissores do grupo das purinas. E aí eu coloquei aqui neuromoduladores. Aí vocês perguntam, tá, mas qual que é a diferença de neurotransmissores e neuromoduladores? O que são esses neuromoduladores? Neuromoduladores, vocês estão vendo aqui, né, os exemplos, são vários tipos de moléculas que elas podem atuar modulando a atuação dos neurotransmissores, né? Elas podem facilitar, inclusive, a atuação de muitos neurotransmissores. Então, a gente pode classificá-los como neuromoduladores, né? A gente tem gastrina, né, que é uma molécula que age lá no nosso estômago, né? Regulando a secreção de suco gástrico. A gente tem também hormônios da neurohipófise, né, vasopressina, né, que regula aí a saída de líquidos do nosso organismo, é também chamado de ADH. A gente tem ocitocina, dentre outros, né, opioides, secretinas, são todos neuromoduladores que podem ter alguma ação positiva, né, na atuação dos neurotransmissores, tá bom?
E como que é o mecanismo de ação dos neurotransmissores, né? A gente vai estudar agora alguns tipos de receptores. Então, a gente tem dois tipos de receptores pós-sinápticos, ou seja, receptores que ficam na célula pós-sináptica que vai receber o estímulo do neurotransmissor. Então, o primeiro tipo de receptor que a gente tem é o ionotrópico, né? O que é isso? Ele é um canal, né, um canal iônico, e que ele vai sofrer o efeito diretamente daquele neurotransmissor. Então, o neurotransmissor vai chegar e vai se ligar diretamente àquele canal iônico e vai induzir uma alteração na estrutura. Vai permitir a passagem de moléculas, tá? Vai permitir a passagem de íons, que podem ser cátions ou ânions. Então, sempre que eu falar, é o receptor ionotrópico. Então, o que é isso? Ele é um receptor, é um canal iônico que recebe a ação diretamente do neurotransmissor. Eu vou ter também um receptor chamado metabotrópico. O que é isso? Qual que é a diferença para o ionotrópico? No metabotrópico, eu também vou ter um canal iônico, só que o canal iônico ele não vai sofrer a ligação direta do neurotransmissor. O neurotransmissor vai se ligar a um receptor que está separado desse canal iônico, e esse receptor vai sofrer alteração, vai ativar segundos mensageiros, ou a proteína G, né, que vai ativar os segundos mensageiros e vai levar à abertura desse canal iônico. Então, vai ser uma ação indireta do neurotransmissor. Então, se esse receptor ele não sofre a ação direta do neurotransmissor, ele recebe o nome de receptor metabotrópico, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Peraí, gente, eu acho que caiu alguma coisa aqui. A gente está apresentando aí para vocês. Parou, professora. Parou, né? Parou de apresentar. Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que caiu aqui. Gente, caiu tudo, não sei como. Fechou tudo. Ai, gente, enfim, vamos de novo aqui. Verdade, sem som. Eu tava falando que caiu aqui tudo, né? Vou projetar de novo a tela aqui. Ok, eu tinha esquecido de ligar o microfone mesmo, Patrícia. Ai, gente. A gente estava aqui nos receptores, né? Vocês estavam conseguindo... o Alex, a minha caiu depois da sua. O Alex, a minha caiu depois da sua. Assim que você caiu, eu caí também. Pessoal, se conseguirem
Pessoal, vocês conseguirem... caiu tudo. Saiu tudo. Deixei o pessoal sozinho na sala. Pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho da diferença dos dois receptores? Eu vou explicar de novo, porque acho que o Alisson não pegou essa parte. A gente tem dois tipos de receptores, né? Pós-sinápticos, que são aqueles receptores que vão sofrer a ação do neurotransmissor quando ele for liberado na fenda sináptica, né? Então, a gente tem um receptor ionotrópico e o receptor metabotrópico. O ionotrópico é o receptor que vai receber a ação direta do neurotransmissor. Então, o neurotransmissor vai chegar, se ligar ao receptor, ele vai sofrer uma alteração e permitir a passagem de íons. Tá? Então, ele é um canal iônico, que vai permitir a passagem de canais ou de moléculas que são íons, né? Então, sódio, potássio, cloro, cálcio, dentre outros, né? Que são os principais íons que podem atravessar esses canais. Então, esse é o receptor ionotrópico, recebe ação direta do neurotransmissor. O metabotrópico, ele está ligado, né, a um receptor e a uma proteína G, né, que faz essa modulação. Então, o neurotransmissor vai se ligar a um receptor que está separado do canal iônico. Então, esse receptor ele vai sofrer alterações, ativar essa proteína G, que vai ativar um segundo mensageiro que vai levar a essa alteração do canal iônico que vai permitir a passagem dos íons. Tá? Então, ele é metabotrópico porque ele recebe a ação indireta do neurotransmissor. O neurotransmissor não vai se ligar diretamente nele. Então, por isso que ele é chamado de metabotrópico, né? Diferente do ionotrópico que sofre a ação direta do neurotransmissor. Tá bom? Então, esse receptor ionotrópico que recebe a ação direta do receptor, ele tem um efeito muito rápido, muito mais rápido do que o metabotrópico, né? Que tem que passar por todas essas reações para depois ele alterar, né? Para ele abrir. Então, daqui que ele abra, né, tem que ocorrer toda essa reação, tem que se ligar o receptor sofrer alteração, ativar a proteína G, ativar o segundo mensageiro, o mensageiro ligar nele, para ele conseguir abrir. Então, vai demorar muito mais essa sinalização, concorda? Então, essa é a diferença entre esses dois receptores, o ionotrópico e o metabotrópico. Ok? Então, por que a sinapse química, então, é o chip do sistema nervoso, né? O pessoal costuma falar que ele é o chip. Então, a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, né? O potencial pós-sináptico, ele pode ser excitatório ou inibitório. Quando ele for excitatório, ele vai induzir uma despolarização na membrana daquela célula pós-sináptica, né? E ele vai provocar a entrada de cátions, né? Positivamente, que são cátions, né? Que são íons com carga positiva. Geralmente o sódio entra, pode entrar cálcio também tem carga positiva. Que altera, né, que vai positivando esse potencial da membrana e despolariza, né? Se for um potencial inibitório, vai ocorrer o quê? A entrada de ânions negativos para tornar ainda mais negativo o potencial de repouso da membrana. Por isso não ocorre despolarização. Ou também a saída de cátions, né, que são positivos. Se eu libero, né, as cargas positivas, também o interior vai ficar mais negativo. Então, configura aí a hiperpolarização, tá bom? Então, são esses dois casos aqui que pode acontecer. Se é excitatório, sempre vai haver entrada de cargas positivas dentro da célula, que leva à despolarização, que leva ao potencial de ação. Tá? Se é inibitório, ou vai ser entrada de mais cargas negativas, mais do que já tem dentro da célula, ou saída de positivas. Se você perde cargas positivas, também fica mais negativo no interior da célula. Então, eu vou ter esses dois casos aí, tá bom? Então, se despolariza, gente, aqui, ó, é porque ele alterou, né, de negativo foi para positivo, né? Houve aqui o potencial de ação, tá? Dúvidas até aí? Então, aqui é só para ilustrar, né? Aqui eu vou ter um potencial excitatório, né? Esse gráfico mostra um potencial excitatório. Esse gráfico de baixo, ele mostra um potencial inibitório. Vocês lembram, né, das cargas aqui no lado esquerdo do gráfico, né? Que é o potencial de membrana, né? Então, o potencial de repouso, ele fica ali no negativo. Né? Se eu altero positivamente nesse potencial de membrana, eu posso ter ali um potencial excitatório, né? A despolarização.
Mas se eu torno ainda mais negativo esse potencial de membrana, eu não vou ter despolarização, vou ter uma hiperpolarização, porque ele fica ainda mais negativo. Tá, gente? Então, hiperpolarização não abre canais voltagem dependentes, hiperpolarização não provoca alteração, né, uma alteração significativa ali na membrana, só torna o potencial de repouso mais negativo. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Tá, então, a hiperpolarização, né, que deixa ainda mais negativa, ela não consegue fazer alteração nenhuma. Agora, a despolarização sim, porque a despolarização leva à abertura de canais voltagem dependentes que provoca uma seção, né, de eventos aí depois, né, que é o potencial de ação, e ocorrem os eventos que desencadeiam, né, com a secreção do neurotransmissor. Tá bom, gente? Vocês estão caladinhos, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender muito bem. Se vocês estão conseguindo relembrar, deem um sinal aí se vocês estão tranquilos com relação a isso. Ou se eu devo estar... Isso aí, com outro professor, a gente não chegou a ver, né? Então já é conteúdo novo. Geral, né? Acho que deve ter sido uma abordagem um pouco mais geral, então. Então vocês vão captando já esses conceitos, né? Vocês estão conseguindo entender certinho como que é o potencial excitatório, o inibitório? Sim. Ok, o Alisson, Ana Paula também sim. Então, tranquilo. Então, ok, né? Vamos caminhar. Então, onde que é gerado esse potencial de ação, tanto o excitatório quanto o inibitório? Em que região do neurônio é originado esses potenciais, né? Então, a gente sabe, ou se vocês ainda não lembram, né? O neurônio, ele tem aquela região maiorzinha, essa daqui, chamada de cabeça, né? Ou corpo celular, né? Aí ele vai ter essas ramificações, que são os dendritos, né? E tem essa parte mais longa, que é o axônio, e a parte final do axônio, que é onde ocorre a expulsão do neurotransmissor. Ver se tem uma fotinha um pouco melhor. Deixa essa mesmo. Então, o potencial de ação, os potenciais são tanto excitatório quanto inibitório, eles são gerados nos dendritos, né? Ou no corpo celular, tá? Então, aqui eles têm um potencial de repouso, né? De menos 70, né? Quando não tem o potencial de ação, tá? Aquele repouso que a gente estudou, né? Que é negativo, né? Então, o potencial de repouso ele vai sempre ser negativo, tá? E o que mais? O potencial, ele é gerado aqui, ou nos dendritos, ou no corpo, e ele vai em direção, vai se propagar em direção à zona de gatilho. A zona de gatilho é essa região aqui inicial do axônio, tá? Então, aqui em cima, antes de a gente começar o axônio, a gente tem essa zona, né, no neurônio, que é chamada zona de gatilho do potencial de ação, tá bom? Então, o potencial de ação, ele pode começar tanto aqui nos dendritos, quanto no corpo celular, e ir em direção a essa zona de gatilho, tá bom? Então, o potencial de repouso da membrana, se vocês lembram lá da aula de antiarrítmicos, para a gente ter um potencial de ação, ele precisa ultrapassar um valor, né, que a gente viu lá, que é o limiar. Né? O que é esse limiar? Geralmente fica ali, se o potencial de repouso está em menos 70, aquele limiar ele fica em menos 50, menos 55. Né? Se o estímulo for maior, for mais forte, né, aí esse potencial vai subir, vai ficar positivo e a gente vai ter o potencial de ação. Aí o potencial de ação vai se propagar por toda a extensão do neurônio, tá? Então, se o potencial excitatório atingir o valor limiar, haverá o potencial de ação, tá? Se o potencial excitatório for mais intenso que o limiar, ou seja, ultrapassar o limiar, eu vou ter mais de um potencial de ação gerado pela zona de gatilho, tá? Então, eu posso gerar um potencial de ação, ou eu posso gerar mais de um potencial de ação, tá, gente? A gente aprendeu que tem um potencial de ação, mas a gente pode ter vários potenciais de ação aí gerados de uma só vez. Tá? Se eu atingir o limiar, olha aqui, ó. Se eu atingir o limiar, eu vou ter um potencial de ação. Tá? Um só. Mas se eu ultrapassar o limiar, eu posso ter mais de um potencial de ação gerado por essa zona aqui que a gente acabou de conhecer, que é a zona de gatilho do potencial de ação. Bom?
Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita aqui alguns conceitos? Está tranquilo? Eu depois vou mandar esse slide para você, vou mandar para vocês, eu vou mandar aula gravada também. E a gente tem as junções neuromusculares, né? Que, como eu falei, são junções, né? São sinapses entre o neurônio, né? O neurônio pré-sináptico. Também, nesse caso, vai ser chamado de motoneurônio, né? Porque ele vai estar em contato com o músculo, né? E a célula muscular. Então, olha esse desenho aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a parte final, né, terminal do axônio, né, do neurônio pré-sináptico. Essa região aqui, ó, vai estar em contato com o músculo, é a região do músculo. Então, a gente tem a placa motora, né, que vai ser logo essa parte aqui, que vai estar em contato com a fenda sináptica, né? Então, tem a placa motora, e logo abaixo da placa motora, a gente tem a fibra muscular, né, que é onde vai acontecer mesmo a contração do músculo quando houver, né, ali a interação do neurotransmissor, esses receptores aqui na placa motora. E detalhe, tá? Vocês sempre vão ver muitas mitocôndrias, né, associadas aqui na placa motora e também na porção final do neurônio pré-sináptico. Alguém poderia me sugerir uma utilização uma explicação, né, para a presença dessas mitocôndrias nessa região? Alguém poderia me falar? Assim, a utilidade? É porque nessa região utilizam uma quantidade muito grande de energia, né? Até mesmo pelas informações que passam, são como correntes elétricas. E aí precisa ter essas mitocôndrias aí para agilizar mais ainda a velocidade da passagem. E da reposição da recaptação dos que sobram. Isso, exatamente. Então, é uma região que vai ter intenso gasto de energia, né? Tanto pela contração dessas fibras musculares, porque para haver contração tem que gastar energia, né? Então, vai ter presença de muitas mitocôndrias na placa motora e também nessa região final, né, do axônio, da porção final aqui do axônio do neurônio pré-sináptico, tá? Então, sempre vocês vão ver ilustrações possuindo mitocôndrias aí. Então, aqui também a gente vai ter os receptores, né, onde os neurotransmissores vão se ligar, e os receptores vão estar na placa motora, né, ali próximo em contato com essa fenda sináptica. Tá bom? Aí aqui as vesículas, né, que vão ser liberadas nessa fenda. Aqui é uma ilustração, né, mostrando ali o motoneurônio, né, que é o neurônio em contato com as fibras musculares, né, uma visão diferente, né, desse esquema, uma visão olhando de fora aqui. Essas fibrazinhas azuis, né, são os nossos motoneurônios, né, o neurônio pré-sináptico em contato com essa placa motora aqui do músculo, tá? Aqui também, né, outra ilustração, né, mostrando um pouquinho mais perto, né, a fenda sináptica, né. A gente tem umas entrâncias aqui na placa motora que são chamadas de dobras juncionais. Nessas dobras vão ter também receptores, né, e os neurotransmissores vão poder entrar nessas dobras e se ligarem também aos receptores. É bem comum nesse tipo de associação aí do motoneurônio com a fibra muscular, com a placa motora, né, da fibra muscular. Então, as sinapses neuromusculares, elas vão ser diferentes das sinapses nervosas. Então, tem algumas características, né, da sinapse neuromuscular que difere da sinapse nervosa. Tá? Por exemplo, quanto ao neurotransmissor liberado, né? Então, na sinapse nervosa, ou seja, a sinapse entre dois neurônios, eu vou ter vários neurotransmissores excitatórios e inibitórios, né, que podem atuar ali no neurônio pós-sináptico. Já na junção neuromuscular, eu vou ter um único neurotransmissor excitatório, no caso, só a acetilcolina, tá? Para vocês verem a diferença. Aqui eu posso ter vários excitatórios e inibitórios, e aqui eu vou ter um único excitatório, que é a acetilcolina. Quanto ao número de vesículas, né? Na sinapse nervosa, eu vou ter, para um potencial de ação liberado, eu vou ter a liberação de apenas uma vesícula. Olha que pouquinho, né? E na junção neuromuscular, para cada um potencial de ação gerado, eu vou ter cerca de 200 vesículas lançadas na fenda sináptica. Então, é muito mais eficiente, né, essa sinapse na junção neuromuscular. Vai liberar muito mais vesículas só com um potencial de ação gerado. Tá?
Então, a voltagem aqui também vai ser diferente, né? Na sinapse nervosa, na junção neuromuscular. E a excitabilidade também é diferente. Na sinapse nervosa, ó, eu vou precisar de vários potencial de ação para liberar muitas vesículas na fenda sináptica. Na junção neuromuscular, eu preciso apenas de um potencial de ação para já jogar 200 vesículas de uma vez na fenda sináptica. Tá bom? Tranquilo aí, pessoal? Então, aqui também esquematizando, né? O nervo aqui, ó. Inervando aqui o músculo, né? Tem as varicosidades, né? Algumas características aí dessa fibra. Então, gente, como que acontece, então, a produção dessas vesículas de neurotransmissores ali no neurônio? A gente sabe que toda substância, né, que é produzida ali na nossa célula vão ter algumas organelas que são responsáveis, né, que vão estar por trás da produção dessas substâncias. Né? Se é uma substância, por exemplo, a gente tem vários tipos de neurotransmissores, né? Então, a gente vai ter aí o retículo endoplasmático, né? E o aparelho de Golgi, que vão ser as organelas principais responsáveis pela produção, né? E envelopamento desse material, desse neurotransmissor. Então, ele vai ficar guardado em vesículas, né, que são chamadas de vesículas secretoras, ou também grânulo secretor, né, que está mostrando aqui. E essas vesículas, depois de formadas, elas são transportadas por todo o neurônio e vão até essa porção final do axônio. Tá? Então, quem que transporta esses grânulos? Alguém lembra? Alguém pode me falar? Quem é que transporta esses grânulos? Eles caminham sozinhos? E aí, alguém tem alguma sugestão? Como que esses grânulos vão parar? Se eles são produzidos, né, pelas organelas que geralmente ficam na porção da cabeça ali do axônio, como que elas vão parar lá na porção final do axônio? Alguém tem alguma sugestão? Elas têm que ficar armazenadas aqui, na porção final, para quando houver o estímulo, elas já serem secretadas. Porque imagina o trabalho que seria elas ficarem armazenadas no corpo, né? No corpo celular, no corpo celular. Elas ficassem armazenadas aqui na região do corpo. E aí, quando tivesse potencial de ação, essas vesículas saírem correndo até chegar na porção final para dar tempo de sair, né? Ia demorar muito, então elas têm que ficar armazenadas nessa porção final. Então, quem faz esse transporte, gente, são proteínas, né, denominadas proteínas transportadoras, né, que são normalmente dentro de nossas células, não somente células dos nossos neurônios, né, células neuronais, mas células normais, né, de todo o nosso organismo, possuem essas proteínas que transportam organelas, transportam grânulos, diversos tipos aí de grânulos, se for para secreção, né, grânulos que vão lá para a membrana, o que for. Então, são as proteínas transportadoras que fazem esse transporte, tá? Dessas substâncias, e os grânulos produzidos na cabeça do axônio também sofrem a ação dessas proteínas transportadoras, tá? Então, elas vão ser transportadas, né? E armazenadas aqui na porção final. Detalhe que essas proteínas transportadoras, elas utilizam os filamentos do citoesqueleto, né, os microtúbulos, os filamentos de actina, para deslizarem por cima desses filamentos para elas conseguirem andar, tá? Porque elas não andam também sozinhas nadando no citoplasma. Elas precisam caminhar em cima de alguma coisa. Os filamentos do citoesqueleto é que permitem, né, como se fossem trilhos de trem, para essas proteínas transportarem esse material, tá bom? Então, os neurotransmissores, a gente vai ter alguns tipos, neurotransmissores que são maiores, né, de alto peso molecular, e a gente também tem neurotransmissores de baixo peso molecular, tá? Então, os de baixo peso molecular vão ser sintetizados e armazenados nos terminais nervosos. Os de alto peso molecular são sintetizados no corpo celular e transportados para os terminais, tá? Então, os de alto peso molecular, eles têm que ser fabricados nessa região do corpo. Os de baixo peso molecular, né, que são neurotransmissores mais leves, né, de menos peso molecular, eles podem ser já fabricados nessa região terminal mesmo. Tá? Então, eu também posso ter produção nessa região final do axônio, na região terminal do meu axônio. Okay?
Então, aqui, ó, dando um zoom nesse grânulo que está aqui nessa região final, ó, molécula precursora, molécula neurotransmissora, tá? E a vesícula sináptica. Durante a exocitose dessa vesícula, o neurotransmissor não sai com a vesícula, porque a vesícula se junta novamente à membrana, naquele processo de reciclagem da membrana, e só vai sair para a fenda sináptica o neurotransmissor sozinho. Então, a membrana não se perde, ela vai sempre se reciclar, tá bom? Essa figura, ela mostra as proteínas transportando, né, os neurotransmissores, né? Aqui, ó, aqui a gente tem o esquema, né, do axônio, e aqui ele deu zoom nessa região aqui, ó. Tá mostrando esse intenso transporte, né, de substâncias, tá? Então, ó, esses filamentos aqui, ó, são os microtúbulos, né, o filamento do citoesqueleto, tá? E aqui eu vou estar tendo o material transportado. Ele não esquematizou a proteína, mas a proteína está aqui transportando esse material, né? Tanto o transporte anterógrado, que tem essa denominação, né, que é do corpo até o terminal do axônio, e tem o transporte retrógrado, que vai do terminal axônico para o corpo celular. Tá? Então, os neurotransmissores eles podem fazer tanto um transporte quanto o outro, não tem problema, tá? Então, aqui nessa região que a gente vai ter o terminal axônico, né, que vai ocorrer a secreção, né, e recaptação. Os neurotransmissores que são secretados e depois são recaptados, eles voltam, né, para essa região aqui do corpo celular, tá, para serem novamente processados, no caso, se forem de alto peso molecular. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aí? Alguma observação? Professora, no caso, assim, por exemplo, eu vejo aqui esse neurônio, né? Toda a parte dos axônios, aqui ele tem vários axônios na parte do corpo celular. E no final, aqui no terminal, ele só tem uma parte. No caso, nesse momento que ele está recebendo estímulo aqui na parte do corpo celular, ele está recebendo estímulos de vários outros neurônios, mas na hora de enviar, no caso, ele só envia para um mesmo, né? Olha, esse final aqui tem mais neurônios também, né? Oi? Aqui o final, o terminal axônico dele também envia para vários, então pode fazer várias ligações aqui nesses terminais aqui com outros vários neurônios. É como se fosse uma teia, né? Uma teia. Ele pode estar fazendo, ele está recebendo sinal de outros e está mandando também sinal para outros. Então não é uma coisa isolada, né, entre um neurônio e outro, é entre vários neurônios e vários outros neurônios, entendeu? A gente só ilustra um ou dois para ficar mais fácil didaticamente falando, mas é uma teia, né? Como se fosse uma teia de aranha de neurônios ali se comunicando constantemente uns com os outros. É uma coisa muito louca. Ok, pessoal? Mas alguma dúvida, alguma observação? Então, aqui, né? Aqui, por exemplo, a acetilcolina, né? Ela pode ser fabricada aqui mesmo, porque a acetilcolina vai se juntando de uma molécula chamada acetil-CoA, da junção da acetil-CoA, com a molécula chamada colina, né? Então, a gente vai ter a formação da acetilcolina, né, que vai ficar aqui nas vesículas, né? E depois vão ser liberados na fenda sináptica, tá? E essa colina, a acetilcolina, ela depois que ela age nos receptores, ela é destruída, né, por uma enzima. E aí ela vai ser novamente quebrada, né? Ela é quebrada em colina e acetato. A parte colina, ela retorna novamente para o neurônio pré-sináptico, que vai ser reutilizada na formação de outra acetilcolina. Então, nesse caso, só é reciclado uma parte da acetilcolina, que é a colina. A outra parte, né, a acetil-CoA, vai se perder sobre a forma de acetato, tá? Então, essa é a forma de destruição da acetilcolina, né? Como que ela vai ser destruída para ser novamente para dar origem a outra acetilcolina para novamente agir quando tiver outro potencial de ação. Tá bom, pessoal? Então, essa enzima que destrói a acetilcolina é chamada de acetilcolinesterase. Tá? Tem um agrotóxico que, se eu não me engano, é o glifosato, se eu não me engano, um componente de agrotóxico, que ele age inibindo a acetilcolinesterase, né, em pragas, né, em animais de plantação. E aí, como ele age a acetilcolinesterase, eu não vou ter a destruição da acetilcolina. E se eu não tenho a destruição da acetilcolina, ele vai ficar, o neurotransmissor vai ficar sempre agindo aqui nos receptores, né, pós-sináptico. Isso leva à morte, né, daqueles bichos, daquelas pragas, né? Então, por isso
de plantas também, enfim, que tem esse mesmo esqueminha aqui de neurotransmissão, né? São os organofosforados, isso mesmo, tá? Esqueci da classificação dele. Eles agem inibindo a acetilcolinesterase, né? Aí não tem como você sobreviver com essa enzima inativada, tá bom? Então, acho que alguns estudos também mostraram que ele poderia ser tóxico por esse mesmo mecanismo para nós humanos também, né? Que for consumindo esse... a questão, Alisson, não é a minha, hein? Então, se a gente consumir, né, muito alimento contaminado com esse tipo de agrotóxico, a gente também pode desenvolver essa inibição da acetilcolinesterase, né, que pode ser bem perigoso aí para a saúde. Então, pessoal, a gente entra aí, então, na parte das drogas, né, da ação das drogas. Então, nesses mecanismos que eu expliquei para vocês, as drogas podem agir em diversas partes, né? Onde elas podem agir, por exemplo, na biossíntese do neurotransmissor, agir lá na formação do neurotransmissor, por exemplo, inibir essa formação do neurotransmissor, por exemplo, inibir temporariamente, né? Ou também atuar na degradação enzimática do neurotransmissor, elas também podem inibir essa degradação, né, do neurotransmissor, fazendo com que haja uma maior atuação do neurotransmissor nos receptores, né, do que o normal. Podem também levar à liberação, podem atuar na liberação do neurotransmissor, né, por exemplo, elas podem inibir a liberação de algum neurotransmissor, que não é interessante naquele momento, né, porque quando o paciente ele tem um distúrbio psiquiátrico, geralmente envolve, né, os neurotransmissores. Então, o neurotransmissor ele pode ser uma via muito importante ali de ação desses fármacos, a depender do que você pode controlar naquela doença. Tá bom? Então, eles podem agir também aqui na liberação do neurotransmissor, por exemplo, inibindo essa liberação ou dificultando essa liberação. Podem também agir nos sítios receptores pré e pós-sinápticos, né? Eles podem agir, por exemplo, aqui nos receptores, né? Podem antagonizar esses receptores, impedindo a ligação do neurotransmissor, né? Ou podem agir como agonistas, né? Mimetizando ou simulando a ação daquele neurotransmissor também, né? Aumentando, então, a atuação daquele neurotransmissor. Podem agir também na recaptação do neurotransmissor ou de parte daquele neurotransmissor, né, como os fármacos que são... a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, o que eles fazem? A serotonina também é um neurotransmissor que, depois que ela é secretada, ela é recaptada, né, pelo neurônio pré-sináptico para ser liberada de novo no próximo potencial de ação. Então, se o fármaco ele inibe essa recaptação, então significa que a serotonina ela vai ficar um tempo maior aqui agindo nos receptores, né? E aí, por isso que é usado para depressão, porque a pessoa vai ter uma ação maior, por maior tempo da serotonina, e com isso vai desenvolver menos sintomas de depressão, aquela tristeza, angústia e tal, porque a serotonina está relacionada ao bem-estar, né? Bem-estar físico e tal. Então, são todos esses mecanismos, né, da ação ali da sinapse, né, da ação do neurotransmissor, que as drogas elas vão ter uma ação, tá? Uma ação eficiente. Tá, gente? Alguma pergunta aí? Então, eu vou ter aqui, tanto nos meus receptores ionotrópicos, né, ou ionotrópicos também, e nos meus metabotrópicos, né, que a gente já aprendeu a diferença, né? Então, eu vou ter dois tipos, né, de ligação de receptor, dois tipos também de ação de fármacos, né, que podem se ligar a esses receptores. Eu vou ter fármacos chamados agonistas, né, o que são os agonistas, que eu já expliquei. Se liga e ativa. Eu não ouvi, Alisson, desculpa. Pode repetir? Se liga e ativa. Isso, exatamente. Então, eles vão simular o efeito daquele neurotransmissor que se liga àquele receptor, né? Então, eles vão se ligar e
ativar, como a Alisson falou, né? Vão permitir aquela ação normal que o neurotransmissor provocaria naquele receptor. E aí, ao contrário do agonista, eu também posso ter fármacos antagonistas, né? Que vão se ligar tanto ao receptor inotrópico como ao metabotrópico, né? E vão, tipo assim, bloquear o receptor, né? Ele se ligou ao receptor, então o neurotransmissor ele não vai conseguir se ligar àquele receptor e não vai conseguir ter aquela ação que normalmente ele teria, tá? Então, muitas substâncias exógenas vão afetar a neurotransmissão, e esse é o princípio, né, da neurofarmacologia. E a gente vai ter os modos de ação agonistas, né, que mimetizam o efeito do neurotransmissor, e antagonistas que inibem a ação do neurotransmissor. Tá? Então, esse é o mecanismo aí de muitas drogas que a gente vai estudar. Aí eu coloquei alguns exemplos de neurotransmissores, vamos ver rapidinho, só para não atrasar, né, o final da aula. A gente tem a acetilcolina, tá? A acetilcolina é aquele neurotransmissor que está relacionado, quem lembra daquela comparação, né, do sistema nervoso simpático e do parasimpático? Né, que o sistema nervoso simpático está relacionado o quê? Com luta ou fuga, e o parasimpático, né, que é secretor da acetilcolina, está relacionado mais com bem-estar, né, melhorar a digestão, tranquilidade, paz, né, aquele momento relax. Então, a acetilcolina está mais relacionada com esses efeitos, né? E ela vai ter dois tipos de receptores, né? A acetilcolina vai ter o receptor muscarínico e o nicotínico, tá? São os dois tipos de receptores da acetilcolina, né? Então, quando a acetilcolina é liberada, ela pode se ligar ao receptor muscarínico e ao receptor nicotínico. Então, a depender do tipo de tecido, né? Por exemplo, tecido cardíaco, ele vai ter mais receptor muscarínico, né? Se for, o tecido, outro tipo de tecido, vai ter receptor nicotínico. Então, a presença desses receptores varia de acordo com o tecido, né, que se encontra, tá bom? Então, o tecido cardíaco tem a presença de um tipo de receptor de acetilcolina, né? O tecido hepático tem outro tipo, e assim vai, tá? Então, tem aqui alguns fármacos que atuam como agonistas desses receptores. A gente tem a muscarina, a nicotina, e também alguns fármacos que atuam como antagonistas, né? A tropina, o curare, tá? Então, aqui, ó, com positivo, né? A gente tem um agonista, né? A nicotina, que vai atuar ativando o receptor nicotínico, né? Ionotrópico, e o curare, que vai atuar bloqueando, né? Esse receptor nicotínico. E aqui, ó, no receptor muscarínico, mesma coisa. Muscarina, que vai atuar como agonista, e a tropina, que vai atuar como antagonista, tá bom? Então, ó, o receptor nicotínico, né, da acetilcolina, ele é ionotrópico, né? Ele vai estar presente em fibras musculares esqueléticas, né? E vai ocorrer o quê? A abertura de canais de sódio, ele leva a abertura de canais de sódio, que leva a despolarização. Tá? Então, sempre que tem abertura de canais de sódio, eu vou ter entrada de sódio, né? Se eu tenho entrada de sódio, que são cargas positivas, eu vou ter o quê? Uma redução da negatividade, né, do meu potencial de repouso, que pode levar à despolarização, né? O potencial de ação. E o receptor muscarínico, né, que ele é metabotrópico, ele vai ter mais atuação aonde ali? Nas fibras musculares cardíacas, né, que eu já citei como exemplo. Aí, né, a ligação da acetilcolina nesse tipo de receptor, né, o muscarínico vai levar o quê? A abertura de canais de potássio, né? Se eu abro canais de potássio, eu perco ainda mais cargas positivas, então a célula vai ficar o quê? Ainda mais negativa. Então, eu não vou ter um potencial de ação, uma despolarização, porque vai só diminuir a negatividade, né? De menos 80 vai para menos 90, menos 95. Então, vai ficar hiperpolarizado. Então, não vou ter um potencial de ação, tá? Então, aí eu vou ter o quê? Um potencial inibitório. Ok, pessoal? Então, a importância clínica das sinapses colinérgicas, ou seja, da acetilcolina. Por exemplo, olha aqui, ó, as cobras que vocês estavam assistindo na palestra. Né? Venenos de cobra, né, os chamados de alfa-toxinas, elas ligam-se a receptores nicotínicos e causam bloqueio da neurotransmissão. Então, venenos de cobra, elas se ligam nesse receptor aqui, o receptor nicotínico, né, e bloqueia a neurotransmissão. Então, ela vai agir como o quê? Como um antagonista desses receptores, né? Como se fosse uma espécie de antagonista, né? E bloquear essa transmissão aqui da acetilcolina, tá? Que pode levar ao quê? Paralisia muscular, né? Morte por parada respiratória,
tá? Porque a acetilcolina favorece ali a respiração também. O curare, né, que é um composto extraído de uma planta, também vai ter esse mesmo efeito do veneno da cobra, né? Também bloqueia os receptores nicotínicos. E ele é usado farmacologicamente, né, em doses baixas como relaxante muscular, tá? A miastenia grave, né, vai ser uma doença autoimune, né, que o que acontece? O próprio corpo da pessoa produz anticorpos, né, contra os receptores de acetilcolina. Imagine aí, seus próprios anticorpos destruindo seus receptores de acetilcolina, né? Não vai prestar um negócio desse. Pode levar, então, a paralisia muscular, tá? Por conta desse ataque de anticorpos, né? Os seus autoanticorpos. A gente tem também a doença de Alzheimer, né, que leva a degeneração de neurônios colinérgicos, né, no sistema nervoso central, né, ou seja, neurônios que fazem sinapses para acetilcolina. Então, tem uma degeneração desse tipo de neurônio, né, que justifica os seus sintomas, né, perda de memória, né, dificuldade de resolver problemas, executar tarefas, perda de noção do tempo, né, problemas de linguagem, dentre outros problemas que caracterizam a doença de Alzheimer. Okay. Então, aqui a gente já viu, né, que a acetilcolina possui os dois tipos de receptores, o nicotínico e o muscarínico. Tá? Então, ó, só exemplificando a presença deles, no músculo esquelético eu vou ter receptor nicotínico, né, que no caso ele pode aumentar a contração nesse músculo esquelético. No músculo cardíaco é o contrário, né? Eu vou ter receptor muscarínico que diminui a contração desse músculo cardíaco. E também no músculo liso, né? Que eu tenho receptor muscarínico também, que pode tanto diminuir ou aumentar a contração. Tá bom? Então, aqui é só exemplificando, né, o receptor nicotínico ionotrópico, né? Por que ele é ionotrópico? Porque ele vai sofrer a ação direta da acetilcolina. Olha aqui, a acetilcolina vai se ligar diretamente ao receptor, ele vai sofrer alteração e permitir a passagem, ó, de íons, né? Tem íon sódio entrando aqui, tá bom? No caso de entrada, né, de íon sódio, abertura de canais de sódio, eu vou ter despolarização, tá? Por causa da carga positiva, lembrem-se sempre disso. E aqui, ó, eu tenho um exemplo de receptor metabotrópico, né? Que ele vai ser um receptor muscarínico metabotrópico, né? Que ele vai ser indiretamente aberto, ó. O acetilcolina vai se ligar no receptor, que vai sofrer alterações, ativar a proteína G, ativar os símbolos mensageiros que vão lá abrir o canal, né? Nesse caso é um canal de potássio, tá? Então, se eu abro o canal de potássio, o potássio ele sai. Como ele é uma carga positiva, né? A célula vai ficar mais negativa. Então, não vou ter despolarização, vou ter hiperpolarização. Bom? Então, esse receptor aqui, ou muscarínico, ele também, nesse caso, ele vai ser metabotrópico. Okay. E a gente tem também as aminas biogênicas, né, que eu citei na classificação no início. Quem que são elas? A noradrenalina, adrenalina, né, dopamina e serotonina. Tá? Então, esses três primeiros aqui, noradrenalina, adrenalina e dopamina, eles são liberados, né, pelo sistema nervoso simpático, tá? São também chamadas de catecolamina, né? E a noradrenalina e a adrenalina, elas estão relacionadas com o sistema de luta e fuga, que eu expliquei para vocês, né? Ao contrário da acetilcolina, né? Essas aminas, noradrenalina e adrenalina, estão relacionadas com a situação de luta e fuga, de estresse, de susto, de medo constante. Tá? Então, ela prepara o seu corpo para fugir, para lutar, para correr, para alguma situação de perigo iminente, tá? Então, algumas das ações, né, da noradrenalina e adrenalina é o quê? Aumento da frequência cardíaca, né? Porque se você está numa situação de luta e fuga, você precisa vascularizar melhor o seu organismo, oxigenar suas células melhor, né, para você aguentar o tranco, né, de correr, né, enfim, de N para você fugir de alguma situação perigosa, né? Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, né? Dilata os seus pulmões para se encher melhor, para se oxigenar melhor o seu corpo também, né? Então, é um sistema que não favorece a digestão. Para que você vai querer digerir numa situação dessa? Então, não favorece a digestão, né? E também não favorece, por exemplo, a micção, né? Então, você fica preso mesmo, tá? Então, não é normal, por exemplo, a pessoa em situação de medo, de luta ou fuga, se urinar. Não é comum, mas comum é a pessoa ficar ali, né, no estado tenso, né, só preparado mesmo para a questão de luta ou fuga, né, de
fugir, tá bom? Então, essas são algumas das ações, né, dessas aminas noradrenalina e adrenalina, tá? E elas compartilham a mesma via de biossíntese, né, que começa com o aminoácido tirosina. Então, a tirosina vai produzir o precursor DOPA, que vai produzir a dopamina. Então, se essa via parar aqui, eu tenho a produção da dopamina, né? Se continua, eu vou ter produção da adrenalina e da noradrenalina, tá? Então, essa aqui vai ser a cascata de produção dessas aminas biogênicas, né, que, como eu expliquei, estão relacionadas aí com a situação de luta ou fuga no seu organismo. Então, sempre que você vai ver, né, quando a gente estudar as doenças e os fármacos, vocês vão ver, doença tal vai ter uma ação, no fármaco vai ter uma ação, por exemplo, em receptores de noradrenalina, né, inibindo aquele receptor. Então, ele vai diminuir essas sensações, né, de ansiedade, né, porque geralmente quando a pessoa tem síndrome do pânico, né, estresse pós-traumático, ela tem uma ação muito forte, né, de noradrenalina, né, porque justifica os batimentos cardíacos acelerados, né, aquela sensação, né, ofegante de ansiedade mesmo, tem muita ação ali da noradrenalina. Então, muitos fármacos, né, que são utilizados para reduzir a ansiedade, elas atuam reduzindo, bloqueando um pouco a ação da noradrenalina e da adrenalina, tá? Para reduzir esses sintomas de ansiedade, né, de pânico que a pessoa sente. Pessoal, como já está passando do horário de vocês, a gente vai terminar na quarta-feira e a gente já emenda na farmacologia das principais doenças, né, do nosso sistema nervoso, tá bom? Eu vou fazer só uma chamada aqui rapidinho para ver quem está aqui na aula e eu já libero vocês. Aqui, a Adriana, né, tá aí. A Ana Paula, né? A Deise também tá aí. A Dilcenara. Quem que tá com farmácia? É a Tati, né? Me confirma aí só se é a Tati. A Carla. O Luan. O Luciele. Marcelo. Maiara. Patrícia. Silvana, Tayane, Tainara e o Alisson. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que eu ia mandar... Ah, tá, a Tatiane falou ali. Que eu ia mandar para vocês o estudo dirigido. Não sei se eu comentei, mas eu vou mandar, tá? Valendo nota. Vou mandar no e-mail. Aí vocês respondem o estudo dirigido, né? Sobre os assuntos que a gente já viu até agora. E aí respondem lá no meu e-mail de volta. Porque eu ainda estou sem acesso ao AVA, então vai ter que ser por e-mail mesmo. Tá bom? E aí vai valer uma notinha de atividade aí para vocês. Além da, claro, nota de presença, né? E de participação. Então é isso, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês e até quarta-feira. Quarta não é quinta, né? Quinta-feira. Tchau, tchau.